Olá, queridos irmãos, uma boa noite a todos. Convido a cada um para refletirmos sobre as lições contidas no capítulo 12º de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Amai os vossos inimigos. É um assunto difícil de ser tratado, ou melhor, ser tratado até não é difícil é ser entendido e vivenciado. Porque se nós temos dificuldades para amar aqueles mais próximos de nós, ainda não conhecemos o verdadeiro amor, o que implica no verdadeiro amor, falar em amar os nossos inimigos é um desafio e tanto. No entanto, Jesus propôs que assim fizéssemos. Quando ele disse: aprendeste que foi dito na lei de Moisés, olho por olho e dente por dente, ele diz: porém eu vos digo, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, o que, como dissemos, é um grande desafio. Porque se temos dificuldades em vivenciar o amor em outras circunstâncias, diante de um possível inimigo que tenhamos, fica bastante difícil entender esta proposta de Jesus, que nos recomenda amá-los, orar por eles, estar, enfim, em paz consigo e com eles. Na verdade, esse amor de que Jesus fala precisa ser melhor entendido. E vamos ver na própria descrição do Evangelho o que isto quer dizer. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é sua aplicação sublime, pois essa virtude é uma das maiores vitórias sobre o egoísmo e o orgulho, o que já nos alerta de que para assim proceder não podemos ter nenhum egoísmo e nenhum orgulho, o que ainda é difícil, quase impossível, no nosso estágio atual de evolução. Então, como podemos entender sem estarmos em desacordo com essa proposta? E ele nos diz: engana-se muitas vezes a respeito da palavra amar nessa circunstância. Nós nos enganamos sobre o sentido da palavra amar nessas circunstâncias do inimigo. Jesus não entendia, por essa palavra, que se deve ter para com o inimigo a ternura que se tem para com um irmão ou amigo. Então há dois tipos de amor. Se nós não podemos ter para com o inimigo o mesmo sentimento que temos com um amigo, com um irmão, com uma pessoa que convive, que se assimila conosco, que tem ideias iguais, que nunca nos ofendeu, que nunca nos prejudicou, então esse amor tem um quilate muito maior. Mas Jesus propõe que estendamos esse amor também aos outros. Então ele diz assim: ternura pressupõe confiança. Então, ter a mesma ternura, o mesmo sentimento, é realmente muito difícil, porque ela exige e pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança em quem sabemos querer-nos mal, que seria o caso do inimigo. Não se pode ter com ele uma efusão de amizade por sabê-lo capaz de abusar disso, de entender, de interpretar a nossa atitude como covardia, como excesso de humildade, subserviência e coisas parecidas. Então é muito difícil lidar com essa situação e o Evangelho está aqui, os Espíritos estão aqui para nos ajudar a se posicionar, a nos posicionarmos como agir nestas circunstâncias. Entre pessoas que desconfiam umas das outras,
não poderia haver os arrebatamentos de simpatia que existem entre os que estão em comunhão de pensamento. Enfim, não se pode ter o mesmo prazer encontrando-se com um inimigo do que com um amigo. Não se pode sentir a mesma coisa na companhia de um amigo ou na presença de alguém que tenha divergências para conosco. Eu digo que é difícil entender que ainda haja inimizades, mas ainda existe. Muitas pessoas que passam a vida como inimigas umas das outras, sem qualquer proposta de reconciliação. Não querem ver, odeiam, se vingam no insucesso de outras criaturas, mas eu creio que não é o caso de vocês, de nós, não é o nosso caso, que já superamos esta fase. Eu quero crer que aqueles que já ouvem a mensagem do Cristo com mais profundidade não têm mais lugar em seu coração para uma inimizade, como se entende um inimigo. Podemos ter um rival, um competidor, um adversário, mas inimigos é uma palavra muito forte para o nosso estágio evolutivo. Então, como podemos entender? Esse sentimento, inclusive, resulta de uma lei física, a de assimilação e rejeição dos fluidos. Porque com uma criatura com quem nos damos bem, nós sentimos aquele envolvimento quando a encontramos, quando com ela conversamos, sentimos algo prazeroso. Mas a presença de alguém com quem não simpatizamos, não precisa nem ser um inimigo, uma presença com quem não nos simpatizamos já nos causa um certo constrangimento, tanto quanto causamos constrangimento a outra pessoa. Então é bastante diferente. E como é que nós poderíamos entender isso? Começar a amar o inimigo tem seus passos. Temos que primeiro desistir da ideia de vingança, de nos alegrarmos com a sua desgraça. Temos que eliminar do nosso coração, dos nossos sentimentos, aquele desejo de que a criatura receba o pior que ela possa ter feito por merecer. Se analisarmos, se agirmos assim, nós já estamos dando um passo no sentido de não amá-lo exatamente, mas de não odiá-lo, no sentido literal da palavra. Então é necessário ir se adaptando, se acostumando com a ideia de não ter o inimigo, de não fazer uma inimizade. Evitar que uma circunstância qualquer nos afaste uns dos outros com mágoas, com queixas, e depois, com o tempo, isso vai se tornando algo que pode beirar a um ódio, o que depois fica muito mais difícil ser sanada essa falha de nossa parte e da parte de outra. E aí entra aquela questão da assimilação dos fluidos, né? O pensamento benevolente nos envolve em um agradável eflúvio. Isso quando estamos com alguém, como dissemos, que se afiniza conosco. Amar os seus inimigos, então, não pode significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles os amigos. Esse preceito só parece difícil e até impossível de se praticar porque se acredita falsamente que ele recomenda, que Jesus recomenda, dar ao inimigo o mesmo espaço no nosso coração. Se a pobreza das línguas humanas, das nossas palavras, do nosso idioma, obriga que se sirva de uma mesma palavra para exprimir diversas nuances e sentimentos, é a razão que deve, em tais casos, determinar a diferença. Então, dizer assim, eu odeio aquela pessoa,
não significa que realmente nós odiemos, salvo raríssimas exceções. É que nós não nos simpatizamos com ela e a palavra que surge de imediato a quem recorremos é o ódio. Eu odeio aquela criatura. Na verdade, se colocado um frente ao outro, nenhum deles vai dizer eu te odeio. Todos vão recapitular e vão dizer: olha, eu não gosto de você. Talvez você não goste de mim, mas eu não te desejo mal. E você não me deseje mal. Este já é um espaço no nosso coração que podemos agasalhar um adversário, um rival ou um inimigo. Então, essa recomendação de Jesus nos propõe que não levemos ao pé da letra amar o inimigo, mas sim conviver, pensar na possível aproximação, abrir espaço, porque às vezes se requer a reconciliação e nem sempre as duas partes estão dispostas. Então, certa vez, perguntaram a Divaldo Franco: e se eu perdoar a criatura, procurá-la, buscá-la e lhe pedir perdão, e ela não aceitar o meu pedido? Divaldo respondeu: passa a ser um problema dela. Você resolveu o seu problema. Você já propôs o perdão. Se ela não aceitou, o problema passa a ser dela, repetindo. Então, o importante é não carregarmos nós este sentimento negativo em relação a outras pessoas. Não permitir que isso cresça dentro de nós, nascido muitas vezes de um desentendimento qualquer, que se não trabalhado, se não tratado, se não buscada a reconciliação, o entendimento, pode tornar-se algo difícil de se desenovelar depois, ou seja, vai fermentando, crescendo, ao ponto de se tornar quase insolúvel. E para nós espíritas, uma recomendação ainda maior se apresenta. É de que os inimigos não são somente daqui, do plano em que hoje estamos. Se fizermos aqui uma inimizade, ela perdurará, ela continuará no outro lado. Então, morto o animal venenoso, morto o veneno? Não. No caso de uma inimizade, nós vamos, por força da lei, reencontrar esta criatura para nos redimirmos diante dela e ela diante de nós. Enquanto isso não for feito, nós não avançamos na escalada evolutiva, porque temos algo que nos puxa para a retaguarda. Vocês se lembram, e finalizamos com esta orientação de Jesus: se fordes ao templo para fazer a tua oferta e te lembrares ali que tens algo contra o teu irmão, deixa ali a tua oferta. Vai e reconcilia-te com o teu irmão, e aí então, de coração puro, você pode dirigir-se a Deus na sua oferenda, na sua oração, na sua prece. Então, a proposta do Cristo é de que não odiemos. O tempo se encarregará de nos ensinar a amar a todos, e até inimigos, se isto vier a ocorrer, não por nossa culpa, mas por culpa de alguém que não nos entendeu e tornou-se um nosso inimigo. Peço que vocês estudem o capítulo 12º, porque tem várias propostas aqui que devem ser analisadas por cada um de nós. Que Jesus nos abençoe e continue conosco, nos ensinando sempre.